Olá, galerinha do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, seu professor de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 44, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação, e é claro que nós iremos começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Vamos de conteúdo. Bem, antes de começar essa aula de revisão, eu gostaria de reforçar aqui com vocês que todos os conteúdos que forem abordados durante esta aula de revisão, eles estarão presentes na avaliação de vocês. Portanto, é necessário que vocês fiquem atentos ao conteúdo ministrado para que vocês possam fazer uma avaliação exitosa. Certo? Feito esse esclarecimento, a gente vai abordar quais foram os principais conteúdos que nós trabalhamos na unidade de número 4, e a gente vai verificar também que esses conteúdos, de uma forma mais direta ou indireta, eles estarão presentes na avaliação de vocês. Bem, nas aulas da unidade de número 4, nós falamos um pouco sobre os gráficos e a importância desses gráficos para a análise dos dados estatísticos de uma forma geral. E é isso que a gente vai ver aqui neste momento. Acompanhe aqui comigo. Olha, os gráficos estatísticos, eles são ferramentas visuais poderosas, né, que servem para a gente representar dados de maneira clara e compreensível. Então, os gráficos, de uma forma geral, eles ajudam a gente a compreender os números de uma forma mais visual, de uma forma mais fácil. Eles são usados para a gente visualizar esses dados quantitativos, esses números. Eles também são muito eficientes na comunicação eficaz. Eles são também importantes na tomada de decisão. Então, os governos, o Estado, de uma forma geral, utiliza muito esses dados ali para a produção de gráficos e esses resultados desses gráficos para ali elaboração de políticas públicas também. Eles são importantes para a gente identificar ali dados atípicos, são importantes também para a comparação de dados, para a gente comparar ali os dados, e os gráficos são ótimos para fazer essa questão relacionada à comparação. E o monitoramento de tendências também. Bem, nós vimos que nós temos diversos tipos de gráficos, e entre esses diversos tipos de gráficos, a gente tem o climograma. E eu tenho aqui para vocês o climograma de Manaus. Olha como é importante e como é fácil também a gente trazer dados que são estatísticos e colocar em forma de gráfico que deixa esses dados visualmente fáceis da gente interpretar. A gente consegue ver e a gente consegue observar do que esse gráfico está tratando. Olha só, nós temos o climograma de Manaus e temos informações importantes. Aqui nós temos a temperatura, aqui nós temos precipitação. Precipitação é chuva. Olha como a gente consegue visualizar o mês que mais choveu, o mês que menos choveu na cidade de Manaus, numa janela de tempo de um ano. Olha aqui a barra de precipitação, de chuva, e a linha ela marca a temperatura, certo? Que é essa linha aqui que vocês estão vendo. Se eu perguntar de vocês o mês que mais choveu, vocês vão conseguir observar que foi março, olha. Porque a barrinha ela é maior e ela marca a precipitação. Se eu perguntar de vocês o mês que menos choveu, é agosto, olha. Vocês conseguem visualizar, isso dá para a gente ver. Certo? Se eu perguntar para vocês um mês em que a temperatura foi mais alta em Manaus, vocês vão observar que foi aqui, olha, no mês de setembro, que é onde a gente tem um pico de temperatura, e o mês de outubro também. Conseguem verificar a partir daí que os gráficos eles trazem para a gente esses dados que são números de uma forma visual? Então, a gente considera um climograma como sendo uma representação gráfica, é um gráfico, que combina informações sobre temperatura, precipitação, no caso do climograma, né? Ao longo do tempo, normalmente a gente pega uma janela temporal de um ano em uma determinada localidade. Neste caso aqui, é a cidade de Manaus. Destaco também para vocês que o climograma ele é usado para a gente visualizar os padrões climáticos sazonais, de uma forma geral, facilitando a compreensão das variações de temperatura e também de precipitação ao longo do tempo. Temos outros tipos de gráficos que eu gostaria também de tratar aqui com vocês. Gráfico de linha, que basicamente também ajuda a gente a visualizar esses dados que são numéricos, são quantitativos, ao longo de um determinado
tempo. Ele também torna esses dados estatísticos mais claros e eficazes. E eu vou mostrar isso para vocês, no caso de gráfico de linhas, como é que ele funciona. Olha aqui. Eu fiz uma pergunta para os professores do Centro de Mídias e eu perguntei deles em que ano eles entraram aqui no Centro de Mídias. Olha, através do gráfico de linha, a gente consegue visualizar o ano em que nós tivemos mais professores entrando no Centro de Mídias. Foi o ano de 2023, onde 11 professores entraram aqui. Então, você consegue visualizar isso de uma forma simples através do nosso gráfico. Tivemos também em 2021, 9 professores entrando, inclusive eu que entrei neste ano aqui. Então, além de mim, entraram mais 8 professores para trabalhar aqui no CMEAN. Conseguem perceber que esse gráfico de linha ele também traz essa questão visual? Basta a gente olhar e entender quais são as informações que nós estamos tratando no nosso gráfico. Olha, número de iniciantes. Então, basicamente, a linha marca o número de iniciantes, o quantitativo, certo? E ela varia, obviamente, de acordo com o número de professores que entraram no ano que nós estamos analisando. Temos também o gráfico de barras ou colunas. Basicamente, é a mesma ideia, trazer esses dados estatísticos para a gente mostrá-los de forma mais visual. O gráfico de barras ou colunas, ele é bastante intuitivo, permite ali uma rápida comparação entre diferentes grupos ou categorias que estão sendo analisados. E aí eu tenho mais um gráfico para vocês. Agora é um gráfico em forma de barra, não é isso? Ou coluna. Eu perguntei dos professores aqui do CMEAN de que estado, em qual estado eles nasceram. E olha só, a maioria nasceu aqui no estado do Amazonas, 34. O Pará tem 6 professores que nasceram no estado do Pará. Percebam, eu consigo observar esses dados visualmente aqui. O que era número passa a ser ali uma imagem. Deu para compreender? Bem, destaco também para vocês que nós temos o gráfico de setores ou de pizza. Esse é muito facinho da gente entender. Basicamente, a gente tem um círculo que lembra ali o formato de uma pizza, por isso o nome de gráfico de pizza, né, como a gente fala, ou de setores também. E aí a parte que está sendo ocupada, pintada de uma cor, aquela parte que é maior, trata ali daquilo que predomina no nosso gráfico acerca de informação. Nós fizemos uma pergunta também para os professores do Centro de Mídia em relação ao time do seu coração. Pergunta polêmica, inclusive, né? Que cada um que considera o time ali como o seu time, né, como o melhor. Isso sempre dá ali boas e calorosas discussões. Bem, a gente observa que a maioria dos professores aqui do CMEAN torcem ali pelo Flamengo, olha. 20 professores responderam que o Flamengo é o time do seu coração. Mas olha como essa informação ela vem para o nosso gráfico. Percebam que a gente tem aqui a maior parte do nosso gráfico ocupado ali pelas pessoas que se declararam flamenguistas. Mas olha o Vascão aqui em segundo, com 8 professores dizendo que torcem ali pelo time do Vasco. Aí a gente observa que ele pega uma parcela menor. Do nosso gráfico, certo? Consegue compreender como o gráfico ele é muito visual e ajuda a gente a mostrar, através de imagens, né, através de gráficos, os números que às vezes ficam difíceis de interpretar quando a gente analisa somente eles na sua forma numérica. Bem, prosseguindo, eu gostaria também de destacar para vocês, a partir desse momento, um outro conteúdo que foi abordado durante a nossa aula, e esse conteúdo foi em relação à Europa. Então, no decorrer das nossas aulas, nós observamos ali algumas características importantes do continente europeu, como, por exemplo, a economia desses países. A Europa é o continente que apresenta ali uma grande quantidade de países que se enquadram no grupo de países considerados desenvolvidos, mais ricos, onde a população tem mais acesso à saúde, à renda, à educação também. Mas é importante a gente entender que o continente europeu ele é muito diverso. Nós temos países que figuram ali entre as maiores economias do mundo, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, mas nós temos países que não são tão relevantes no cenário econômico internacional, como é o caso, por exemplo, de Portugal. Mas não é por conta disso que ele também não apresenta um desenvolvimento tanto social e econômico como elevado.
Então é importante que vocês compreendam que dentro do continente europeu há uma diversidade de povos, de cultura, e que a economia desses países são muito diferentes entre elas. A gente vai destacar melhor para vocês essas características dos países que compõem o continente europeu. Acompanhe aqui comigo. Olha só, a gente observa que na Europa nós temos economias internacionais que se destacam bastante, como é o caso da Alemanha, Reino Unido, França, mas nós temos também economias consideradas pequenas, né? Como é o caso de Portugal, Espanha e Grécia. Então, observe, enquanto nós temos na Europa países que figuram entre as maiores economias do mundo, Alemanha, Reino Unido, França, por exemplo, temos países menos expressivos do ponto de vista econômico. É o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia. Países com economia que não se destacam tanto, né? Porém o IDH continua alto. E falando em IDH, nós temos países na Europa com IDH bastante elevado. É o caso da Noruega, da Dinamarca e também da Suécia. Prosseguindo, a gente observa também que as principais atividades econômicas desenvolvidas na Europa estão ligadas ali ao setor primário, que trabalha basicamente com agricultura, pecuária, extrativismo de uma forma geral, setor secundário, que é a indústria, e principalmente setor de serviços. Bem, a agricultura e pecuária na Europa, ela é marcada pela inovação, que permite ali otimizar os recursos, reduzindo ali o número de trabalhadores no campo. Então, na Europa, a agricultura e pecuária utilizam muitos maquinários, muitos equipamentos no seu processo produtivo. Isso faz com que a gente tenha a mecanização da produção agrícola e pecuarista também dentro do continente europeu, o que faz com que a gente tenha menos mão de obra sendo empregada nesse setor. Temos elevados índices de produtividade, conforme vão inserindo máquinas no processo produtivo, mais produtiva essa área vai se tornando também. A maior parte da produção agrícola é consumida ali pelos países que compõem o continente europeu, pela população que vive ali na Europa de uma forma geral. Destaco também para vocês que os países do Sul, eles se especializaram mais em fornecer ali, basicamente, frutas e hortaliças. Isso por conta do clima, né, do clima mediterrâneo em especial, que possibilita que a gente tenha a realização desse tipo de cultivo. Já os países do centro-norte são os maiores produtores de cereais e leite, isso por conta do clima também um pouco mais frio. Prosseguindo, nós temos essa especialização regional, por assim dizer, da Europa, sendo facilitada pela boa rede comercial existente entre esses países. Então, por conta dos meios de transporte, que são muito eficientes na Europa, esses produtos circulam com grande facilidade dentro do continente europeu. O norte do continente, que já tem um clima mais frio, produz ali bovinos, suínos e recebe destaque ali com a produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da população do continente de uma forma geral. A pesca ela é muito importante, em especial para os países ali banhados pelos mares e pelos oceanos que estão ali no continente europeu, né, que cercam o continente europeu, com destaque para a Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Bem, não podemos esquecer que a Europa ela é berço da Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem início na Inglaterra no século XVIII e a Inglaterra faz parte do continente europeu. Alemanha, França e Reino Unido, e Itália também, abrigam os principais centros industriais do continente europeu. E a indústria europeia ela é uma referência no mundo todo. Prosseguindo, a gente tem um mapa aqui que destacam, em especial, os centros ali de espaços de economia dinâmica dentro do continente europeu. E a gente também tem o setor de serviços, que é o setor terciário, né? E o setor de serviços na Europa é muito forte, responsável ali por gerar mais da metade da riqueza desse continente. Abriga ali a maior parte da população economicamente ativa, que é aquela população que está ali trabalhando, né? Que é mão de obra disponível para ser absorvida pelo mercado de trabalho. Temos também o comércio, que é um outro ponto importante, onde nós temos ali os países desenvolvidos em especial, né, os Estados Unidos e Japão,
tendo relações comerciais muito intensas com os países do continente europeu de uma forma geral. E esse comércio ele contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como transporte e serviços bancários também. Turismo. A Europa é conhecida ali por ser um importante polo turístico num contexto mundial. Então, o turismo é muito importante dentro do continente europeu e é responsável ali por boa parte da renda que a União Europeia ela produz. A Europa, de uma forma geral, produz. Os principais polos de atração turística são ali a França, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, a Alemanha e a Áustria, que se tornaram ali importantes regiões de atração turística de uma forma geral. Bem, durante as aulas da unidade de número 4, nós falamos também sobre a Oceania, um continente às vezes esquecido, né, por conta da distância em relação a nós que vivemos no continente americano, é claro, né? Então a gente quase não conhece a Oceania. Muitas das vezes as pessoas só conhecem a Austrália e a Nova Zelândia quando a gente fala em Oceania. Mas é importante a gente conhecer um pouco sobre as características desse continente. E neste momento eu vou mostrar para vocês a regionalização, como este continente ele está dividido. Acompanhe aqui comigo. Bem, a Oceania ela está dividida em 4 regiões. A Australásia, que compreende ali o território basicamente australiano, a Melanésia, ou ilhas gregas, a Micronésia, que são formada ali basicamente por pequenas ilhas, e ela está nessa região aqui, olha. E a Polinésia, que abrange ali o maior número de ilhas, que é essa região destacada aqui. Essa é uma das formas de regionalizar a Oceania. Claro que nós temos outras, levando em consideração outros aspectos. Destaco para vocês que a Austrália e a Nova Zelândia são os países mais desenvolvidos desse continente, da Oceania. E na Austrália e na Nova Zelândia, atividades como agricultura e pecuária utilizam ali bastante máquinas no processo produtivo. Mas isso não é uma realidade de todo o continente Oceania. Temos países como Papua Nova Guiné, Samoa, que têm modos ali mais tradicional de produzir, tanto na agricultura como na pecuária. E normalmente essa agricultura e pecuária, elas são para a subsistência, para a sobrevivência da população que vive nessa região. As ilhas de maior extensão, além de produzirem aquilo que eles necessitam para a sua sobrevivência, eles também conseguem produzir elementos para serem exportados, produtos para serem exportados, como abacaxi, cana-de-açúcar, café e coco, cana-de-açúcar e café nas regiões onde o clima ele é mais tropical, certo? Destaco também para vocês que Austrália e Nova Zelândia mantiveram ali um comércio bastante intenso com a Europa. Isso porque a Europa, em especial o Reino Unido, eles foram ali os responsáveis por colonizar essa região, que inclusive é denominada de Novíssimo Mundo, porque foi a última fronteira, por assim dizer, de conquista por parte dos europeus. E temos também um comércio intenso da Oceania com a Ásia, por conta da proximidade, é claro, dos dois continentes, né? E a Oceania, de uma forma geral, ela tem se consolidado como uma região que fornece muitas matérias-primas ligadas ali à agricultura, ao extrativismo mineral, para o poderoso comércio japonês e chinês. Bem, falamos também durante as nossas aulas sobre efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. E aí eu gostaria de destacar para vocês que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, é uma coisa que vocês precisam entender. O que significa dizer? Que o efeito estufa ele vai acontecer independentemente da ação humana, certo? Então é um fenômeno natural. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, que o efeito estufa ele é de fundamental importância, foi de fundamental importância na realidade, para o surgimento da vida no nosso planeta, e ele é de fundamental importância também para a manutenção da vida do nosso planeta. Precisamos desconstruir essa ideia do que o efeito estufa é ruim. Não é. É algo benéfico e se não fosse o efeito estufa, a vida no nosso planeta seria completamente diferente do que a gente conhece. Tudo bem? Como funciona o efeito estufa? Olha só,
a Terra recebe radiação solar, radiação vinda do Sol. Parte dessa radiação nem chega só chega até a nossa atmosfera e é refletida para o espaço novamente. Uma parte entra na nossa atmosfera. Essa parte que entra chega até a superfície, chega até os rios, os oceanos, as montanhas, os mares. Essa superfície absorve essa radiação solar, transforma essa radiação solar em energia infravermelha, e essa energia infravermelha é o calor, que aquece a superfície, o ar atmosférico e o nosso planeta como um todo. Parte desse calor fica preso na nossa atmosfera, por conta dos chamados gases do efeito estufa. Quais são esses gases do efeito estufa? Eu posso citar para vocês o dióxido de carbono, o metano e o vapor d'água. Então, são esses gases que fazem com que a gente prenda um pouco desse calor aqui e mantenha o nosso planeta aquecido. Para vocês terem uma ideia, se não fosse o efeito estufa, a média de temperatura do nosso planeta seria em torno ali de menos 18 graus Celsius. Então, o nosso planeta seria muito frio, certo? Então, o efeito estufa ele é importante para a manutenção dessa temperatura. E qual o problema, professor? Quando a gente manda mais desses gases do efeito estufa para a atmosfera, tipo CO2, através da queima de combustíveis fósseis, isso faz com que a gente aumente a quantidade desses gases do efeito estufa na atmosfera terrestre, isso faz com que a gente retenha mais calor aqui. E é isso que causa o aquecimento global, a retenção de mais calor na nossa atmosfera por conta da emissão de mais gases do efeito estufa para a atmosfera. E a emissão desses gases se dá a partir, em especial, da queima de combustíveis fósseis, tipo os derivados do petróleo, gasolina, diesel, querosene, entre outros. E é o aquecimento global que vai causar as mudanças climáticas, que tem mudado a média de temperatura do nosso planeta, aumentado a média de temperatura do nosso planeta. Bem, vou destacar para vocês com mais detalhes todas essas informações. Acompanhe aqui comigo. O efeito estufa, como eu falei para vocês, é um fenômeno natural, ocorre quando certos gases da atmosfera absorvem e retêm o calor emitido pela superfície. Bem, isso cria ali um efeito semelhante ao de uma estufa, por isso o nome efeito estufa, mantendo ali o nosso planeta em temperatura considerada ali adequada para não só desenvolvimento, mas também para a manutenção da vida do nosso planeta. Destaco também para vocês que a queima de combustíveis fósseis, ela tem aumentado, o desmatamento também, né, tem aumentado a concentração desses gases na atmosfera, intensificando o efeito estufa. Com a intensificação do efeito estufa, a gente tem o aquecimento global. E com o aquecimento global, nós temos ali as mudanças climáticas. Então, o efeito estufa, ele é benéfico, ele é bom para o meio ambiente. O problema é quando a gente intensifica o efeito estufa, e essa intensificação leva ao aquecimento global, e o aquecimento global às mudanças climáticas, que é o que tem feito a gente vivenciar os chamados fenômenos extremos, né, como secas, cheias prolongadas. Bem, o aquecimento global acontece quando a gente tem o aumento do percentual dos gases do efeito estufa na atmosfera por conta da emissão de poluentes oriundos ali da queima de combustíveis fósseis. E isso tem provocado mudanças ali no clima em escala planetária, fazendo com que a gente tenha mais ocorrência de furacões, ondas de calor, secas, enchentes. Tudo isso são fenômenos que são potencializados a partir dessa mudança no padrão climático do nosso planeta. Um dos efeitos mais preocupantes em relação às mudanças climáticas é a elevação do nível dos oceanos, que pode ali ameaçar as cidades litorâneas e as ilhas espalhadas ali pelo mundo. Outra consequência é a alteração da biodiversidade. Isso pode comprometer, inclusive, a produção de alimentos, porque isso afeta diretamente a atividade de agricultura e a atividade de pecuária de uma forma geral. E a gente tem também as mudanças climáticas afetando ali a produção agrícola, como eu falei anteriormente para vocês, a pecuária. Então, mudou o padrão do clima, mudou as características do clima, a gente pode ter regiões ali se tornando impróprias, tanto para a atividade de agricultura como para a atividade de pecuária. E, é claro, os chamados eventos climáticos extremos,
chuvas torrenciais, fortes secas, que podem afetar as populações de uma forma geral. Então, entenda que o efeito estufa ele é positivo, ele é bom. Quando a gente intensifica o efeito estufa, a gente tem ali o aquecimento global, e o aquecimento global, sim, é um problema, porque ele vai aumentar a média de temperatura do nosso planeta, e aumentando a média de temperatura do nosso planeta, vai fazer com que a gente tenha a ocorrência de fenômenos extremos, como secas, estiagens prolongadas e outros fenômenos que assolam hoje a sociedade de uma forma geral. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula de revisão.